Olá, crianças, boa tarde. Vamos para mais uma sessão de estudos? Então, hoje nós vamos trabalhar com o livro de ciências, tá certo? Abram ele, por favor, na página 22, tá certo? Onde nós vamos ter o conteúdo que traz como título o ciclo da matéria, tá certo? Então, na videoaula anterior, nós vimos que a matéria, ela está na natureza em diversos estados, dos quais nós podemos identificar facilmente os estados sólido, líquido e gasoso, tá certo? E essa matéria, estando nesses estados, ela passa por diversas transformações, que nós vimos também na aula passada, que são as transformações físicas e as transformações químicas. Lembrando que as transformações físicas são aquelas que alteram apenas a aparência da matéria. Os elementos que a compõem permanecem intactos. Enquanto nas transformações químicas, não muda-se apenas só a aparência, mas toda a composição da matéria, tá certo? Então, é necessário que haja na natureza uma constante renovação na matéria para que a vida exista, tá certo? E as trocas de matéria ocorridas no ambiente, elas permitem que ocorra um equilíbrio na natureza, ou seja, que tudo esteja em perfeita harmonia. E essa renovação da matéria na natureza, ela vai se dar através dos chamados ciclos. Por exemplo, nós temos o ciclo da água, o ciclo de transformação das rochas, tá certo? O ciclo de vida de um ser humano. Ô tia, eu ainda não entendi o que é que tem a ver o assunto da matéria da semana passada com o que a senhora está falando agora. Nós vimos o quê? Que tudo que existe no universo é matéria. Inclusive nós somos matéria, tá certo? Nós somos formados por diversas moléculas. Então, se nós somos matéria, para que a vida humana exista na natureza em perfeito equilíbrio, é necessário que aconteça uma renovação. Ou seja, a vida esteja se renovando, o ser humano esteja morrendo e nascendo, e a matéria esteja retornando para o ambiente. Como, por exemplo, nós podemos citar, se um ser humano, um animal ou um vegetal, ele morrer, ele vai entrar em estado de decomposição e a matéria que compõe esse ser que morreu vai retornar para o ambiente, tá certo? Vai retornar para, no caso, o solo. Então, para que os seres vivos eles vivam em perfeita harmonia na natureza e tudo esteja em equilíbrio, é necessário que ocorra, tá certo? Um processo natural chamado de cadeia alimentar. Cadeia alimentar, tia? O que é isso? Calma, o nome parece estranho, tá certo? Mas nada mais é do que uma relação, tá certo? De alimentação que existe entre os seres. É um elo, uma ligação. Por exemplo, por que nós chamamos de cadeia? Porque acontece uma transmissão de energia de um ser para o outro, tá certo? Por isso que nós chamamos de cadeia alimentar. Então, no ambiente, o elo entre os seres vivos, ou seja, o que vai manter a união, a ligação entre os seres vivos, vai ser o alimento, tá certo? Então, nós podemos ter no ambiente diversos tipos de cadeia alimentar, como nós vamos ver na imagem a seguir. Observem direitinho. Nós temos aí, olha, o milho,
E olha a posição da setinha apontando para o rato. Quer dizer que o milho serve de alimento para o rato. Ele está transmitindo energia para o rato. O rato vai servir de alimento para a cobra vai servir de alimento para a coruja, e a coruja, vamos imaginar que ela morreu e vai entrar em estado de decomposição e vai servir de alimento para os micro-organismos que vão decompor ela, como os fungos e as bactérias, tá certo? Então, na natureza, nós vamos ter uma divisão entre os animais, tá certo? Nós vamos ter os animais que nós chamamos de predadores, que são aqueles animais que caçam, e nós vamos ter as presas, que são a caça, tá certo? Porém, nem sempre predador é predador e nem sempre a presa é presa. Existem situações em que eles trocam de posição. Por exemplo, a cobra, ela se alimenta do sapo. Então, a cobra vai ser o predador, porque ela caça o sapo. E o sapo vai ser a presa, a comida da cobra. Só que se eu observar de outra forma, o sapo pode ser o predador. Por exemplo, o sapo se alimenta de insetos. Então, o sapo pode ser o predador, ou seja, o animal que caça a presa, que vai ser o inseto, tá certo? Então, como os animais não comem e nem caçam um único ser, tá certo? Essa situação, ela muda de posição. Logo, nós vamos perceber o quê? Que como os animais não comem e nem caçam um único ser, isso faz com que existam diversos tipos de cadeias alimentares, diversos tipos de relação, de transmissão de energia, tá certo? E essas diversas cadeias alimentares que vão estar unidas vão formar o que nós chamamos de teia alimentar, tá certo? Diversas cadeias alimentares juntas, como nós vamos observar na imagem aí agora, olha, tá vendo? Que a setinha está fazendo a demonstração de que um único animal, ele pode viver se alimentando de diversas situações diferentes. Então, essa demonstração aí é o que nós chamamos de teia alimentar, tá certo? Então, na cadeia alimentar, nós vamos dizer que ela é composta, tá certo? Precisamente por 3 tipos de seres. O que nós vamos chamar de seres produtores, que são aqueles que produzem o seu próprio alimento, ou seja, os vegetais, tá certo? Nós vamos ter os seres consumidores, que são os que consomem, os que comem, os que se alimentam de outro ser, os que não produzem o seu próprio alimento. E nós vamos ter os seres decompositores, tá certo? Que são aqueles seres que vão decompor a matéria morta. Recapitulando, a cadeia alimentar, ela vai ser formada de 3 tipos de seres. O primeiro, que é o produtor, tá certo? Que é sempre um vegetal ou um derivado do vegetal, tá certo? Por que ele é chamado de produtor? Porque o vegetal, ele não se alimenta de nenhum outro ser. Ele produz o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese, tá certo? Então, esse produtor vai servir de alimento para um animal, que vai ser chamado de consumidor, tá certo?
E esse consumidor vai servir de alimento para um terceiro ser que vai ser chamado de decompositor, tá certo? Que é onde a cadeia alimentar se encerra. Ela inicia com os seres produtores, passa pelos consumidores e encerram nos seres decompositores. Ô tia, então quer dizer que numa cadeia alimentar eu vou ter só 3 seres vivos? Um produtor, um consumidor e um decompositor? Não, tá certo? O consumidor, que é o ser que fica no meio da cadeia, ele pode ter diversos, tá certo? Eu posso ter um consumidor primário, um consumidor secundário, um consumidor terciário. Quer dizer, eu posso ter diversos consumidores para poder chegar no final da minha cadeia alimentar, tá certo? Que são com os seres decompositores, que são os fungos e as bactérias. Então, os seres consumidores, eles podem ser classificados, tá certo? De 5 tipos. Eles podem ser, em primeiro lugar, herbívoros, que são os seres que comem vegetal, como, por exemplo, a girafa, o gafanhoto, tá certo? São os seres herbívoros. Nós vamos ter também seres carnívoros, que são os que se alimentam de carne, como o tubarão, o jacaré, o leão. Nós vamos ter os seres onívoros, tá certo? Que se alimentam tanto de carne como de vegetal. E quem é que vai entrar como exemplo nesses seres onívoros? Nós, seres humanos, a raposa e diversos outros animais, tá certo? Nós vamos ter também os hematófagos, que são aqueles seres que se alimentam de sangue, como pernilongo, carrapatos, tá certo? E por fim nós vamos ter os insetívoros, que são os seres que se alimentam de insetos, como tamanduá e os pássaros, tá certo? Então, os seres consumidores que compõem uma cadeia alimentar, eles podem ser classificados em 5 tipos, como nós podemos observar aqui, ó: herbívoros, carnívoros, onívoros, hematófagos e insetívoros. Aliás, insetívoros, tá certo? Que se alimentam de insetos. Tá bom? Deu para compreender direitinho? Vou realizar agora, tá certo? A leitura para poder absorver as informações melhor das páginas 22 até a página 25 e em seguida realizar as atividades que estão nas páginas 26 até as páginas 29, ok? Até a próxima aula.